Iniciar aqui. Agora tá aparecendo, né? Tá sim. Então tá bom. Deixa eu voltar lá. Bom, eu não vou voltar no acordo, depois é só para chamar atenção em relação ao tema, né? E uma situação concreta, né? Só para facilitar. Depois vocês dão uma lida, é só para facilitar o aprendizado, né? Então, eu já vou direto aqui para o material em PowerPoint, só para a gente não perder tempo. Tá aparecendo aí para vocês, PowerPoint? Tá sim. Bom, então a questão do acordo, na situação ali, houve erro do engenheiro e houve erro também dos contratantes. Então, houve culpa concorrente, né? Bom, o que é a responsabilidade civil? Repare o seguinte, nós vimos em aulas passadas o que vai gerar a responsabilidade? É o ato ilícito. Esse ilícito, ele pode ocorrer em várias áreas, né? Aqui nós estamos tratando do ilícito civil, que vai gerar a responsabilidade civil. Mas nós temos também, por exemplo, o ilícito penal. Quando algum cidadão ele comete algum crime ou alguma contravenção penal, isso vai gerar o quê? A responsabilidade penal. Quando, por exemplo, na área do direito do trabalho, né? Então tem o ilícito na área trabalhista. Vai gerar o quê? A responsabilidade no âmbito do direito do trabalho. Direito administrativo, o ilícito administrativo, vai gerar a responsabilidade administrativa. Então, dentro de um ordenamento jurídico, né, de um país, você vai ter várias espécies de quê? De ilícito. E de acordo com o ilícito, você vai ter o quê? A responsabilidade, né? No caso aqui, a gente está tratando da responsabilidade civil. Aí, uma definição, né? Aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano. Esse dano pode ser moral ou pode ser patrimonial. Nós vamos falar de outras espécies de dano, porque, por exemplo, tem também o dano estético, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica. O profissional, o cirurgião plástico, a obrigação dele é uma obrigação de fim, né? Então, se ele falou, por exemplo, vou fazer uma plástica no Romário, no nariz do Romário, você vai ficar com o nariz igual igual de um ator aí, Brad Pitt, né? Então, se o profissional, o médico da área da cirurgia plástica, a obrigação dele é de fim. Se ele não cumpre aquilo que ele prometeu, pode gerar o quê? E às vezes com a cirurgia ocorre um problema, né? E o nariz da pessoa acaba ficando pior do que estava, né? A gente vai ter outro tipo de dano, que é o dano estético. Dano estético. Tá? Então, há outras espécies de dano também. Em razão de ato de pessoa por quem responde. Então, nós vamos ver o seguinte, a responsabilidade, às vezes, vamos pensar assim, no caso dos pais, né? Você tem filhos menores. Digamos que o seu filho lá tem 10 anos, né? É absolutamente incapaz. Ele pega uma pedra e joga no carro do vizinho. Provocou um dano. Quem vai responder
não é o seu filho, né? Porque ele é absolutamente incapaz. Vai ser você que é o pai dele, ou a mãe, né? Ou ambos, tá? Então aí é o terceiro, né? Não foi você que praticou aquela ação, aquele dano, mas você vai responder, né? Quais são os fundamentos da responsabilidade civil, né? O nosso direito, gente, é o direito do mundo ocidental. Ele é baseado no direito romano, tá? No direito romano. Os antigos romanos, eles foram geniais, né? No aspecto da engenharia, da arquitetura, tanto que até hoje na Itália você tem estradas que foram construídas desde a época do Império Romano, né? Então eles foram excelentes engenheiros, arquitetos e juristas, né? Era um povo extremamente prático. E militares, né? Do ponto de vista militar também. Praticamente eles dominaram o mundo da época, né? Então é por isso que no direito há muitas expressões em latim, né? Porque a base do nosso direito veio do direito romano. Quais são os fundamentos? Neminem laedere significa não lesar a ninguém. Então esse é um princípio, né? Que vem desde o direito romano. Ou seja, a gente deve procurar não lesar a ninguém. Nem a pessoa, nem o patrimônio, né? De ninguém. E o princípio da equivalência, né? A responsabilidade ser pelo dano e esse dano que foi gerado para alguém, a prestação ser equivalente, proporcional, né? Quais são aí os fundamentos específicos, né, da responsabilidade civil? A primazia da vítima, né? Então, a preocupação muito grande com a vítima de reparar aquele dano que ela teve da forma mais justa possível, né? Então, por exemplo, no caso do dano material, isso é objetivamente possível. Agora, o dano moral, não. O dano moral, ele não tem um objetivo de indenização, mas de reparação, né? Uma compensação. A reparação ser integral, por exemplo, digamos aí uma situação, né? Uma colisão no trânsito envolve um carro taxista. E o outro condutor, sem ser o taxista, que estava errado. O taxista vai ficar com o carro parado até consertar. Então, além do dano material no automóvel dele, ele vai perder também dinheiro, né? Lucro cessante, né? Ele vai deixar de ganhar. Então, na reparação aí, o outro condutor que estava errado, ele vai ter de reparar tanto a questão do carro, para o carro consertar o carro do taxista, quanto terá que ser feito um cálculo. Há quantos dias o taxista ficou parado, né? Qual a média dele que ele recebe por dia? Então, a reparação integral é nesse sentido aí. A solidariedade social está muito relacionada, a gente vai ver quando nós tivermos a responsabilidade objetiva, tá? Quando a gente falar da responsabilidade objetiva, né? É em função das atividades de risco, né? Nós vemos isso aí, por exemplo, questão ao meio ambiente, crimes ambientais, né? Então, a responsabilidade objetiva, quer dizer, sem culpa, nós vamos falar dela, esse princípio aí é muito importante, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou falando aqui, vocês podem ficar à vontade aí.
Bom, quais são as espécies de responsabilidade civil? A regra, gente, é essa aqui, ó. Responsabilidade subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? Tem que haver essa categoria aqui, esse elemento, culpa. Tá? Não sei se você se lembra, um outro acórdão que apareceu, que também envolveu o engenheiro, né? Eu estou escolhendo de acordo com a profissão aí de vocês, né? Acaba sendo engenheiro civil, né? A especialidade. Né? Mas no outro acórdão, que eu acho que foi até objeto de uma questão do exercício, o desembargador, ele escreveu no acórdão que a responsabilidade do engenheiro naquela situação era objetiva e citou o Código do Consumidor. Tá? Só que a regra para profissional liberal, depois a gente vai ver o dispositivo do Código do Consumidor, o profissional liberal, seja ele engenheiro, seja ele dentista, seja ele médico, seja ele advogado, é uma responsabilidade o quê? Subjetiva, essa é a regra. Ou seja, tem que se provar que aquele profissional atuou com culpa. Tá? Então, qual que é a diferença da responsabilidade? A regra é a responsabilidade subjetiva. A exceção é a responsabilidade o quê? Objetiva, sem culpa. Não precisa ter culpa. Vou dar um exemplo. Qualquer um de vocês aí. Você vai lá comprar um produto, né, na Decathlon. Uma camisa, né? Uma camisa. Comprou uma camisa lá. Ali, quando qualquer um de vocês aí, né, o Lucas, chegou lá, comprou a camisa. Ele é Decathlon. Ali é uma relação de quê? Relação de consumo. Relação de consumo. A Decathlon, fornecedora. O Lucas, consumidor. Naquela situação, em relação de consumo, fornecedor, consumidor, responsabilidade é o quê? Objetiva. Então, o Lucas chegou em casa e constata que a camisa está rasgada. Né? Ele volta lá, o que ele vai fazer? Ele vai devolver e vai querer outro produto. Responsabilidade objetiva. Ele não tem que provar que a Decathlon agiu com culpa, né? Que o produto já veio com defeito. Não, ele não tem que provar isso. Na responsabilidade objetiva, você só prova o quê? Que houve o dano, você comprou um produto e ele veio com defeito. Só isso. Você não tem que provar que aquele fornecedor agiu com culpa. Tá claro isso aí? Sim, sim. Então, repare o seguinte. Vamos pensar assim, na área do direito, a situação mais grave que tem, que no caso, a responsabilidade criminal. Na área criminal, não existe responsabilidade objetiva. Então, quando algum cidadão, alguma cidadã comete um crime ou uma contravenção penal, o Estado, por meio do Ministério Público, tem que provar que o cidadão agiu. Né? No caso lá, da responsabilidade criminal. O que nós temos? A regra no caso da infração penal ou ilícito penal, são os crimes dolosos. Tá? Que o cidadão agiu o quê? Com dolo. Com vontade e consciência de praticar aquela infração penal. A exceção são os crimes culposos.
Mas reparem que na área penal, a responsabilidade é sempre o quê? Subjetiva. O Estado, por meio do Ministério Público, né, ele tem que provar que aquele camarada ele agiu com dolo ou com culpa, né? Se for um crime culposo, expressamente previsto. Tá? Não existe responsabilidade objetiva na área penal. No direito civil, a regra também é responsabilidade subjetiva. Algumas situações específicas que a responsabilidade vai ser objetiva. Bom, e aí a terceira possibilidade, responsabilidade transsubjetiva. O que é isso? Isso ocorre, por exemplo, você vai se hospedar no hotel. O proprietário do hotel, se, por exemplo, o funcionário dele lá, o funcionário dele maltrata um cliente ou furta um objeto do cliente, então, o proprietário, olha só, é o caso aqui, ó, responsabilidade transsubjetiva. Vai ser de quem? Do dono do hotel, não é do funcionário dele, não. Né? Quem praticou o ilícito civil lá foi o funcionário. Mas quem que vai responder? O dono do hotel. Vou dar um outro exemplo. Eu dei o exemplo dos pais. Mesma coisa. Os pais. Né? Se seu filho lá, e ele no condomínio, ele joga uma pedra no carro do vizinho, quebra o vidro. Não é seu filho, né, menor, que vai ser responsável. Vai ser o quê? O pai. Ou os pais, né? Uma outra situação, escola. Você deixou seu filho lá na escola. Enquanto seu filho estiver na escola, a responsabilidade é da escola. Então, por exemplo, o menino está lá no colégio, está no terceiro andar. Ele pega, a janela está aberta, ele joga uma cadeira lá do terceiro andar e atinge, vamos colocar, atinge uma moto, né? Quem vai responder é a escola, né? Quer dizer, a escola é um terceiro. E quem praticou o ato foi o aluno, né? Mas aí a escola é responsável pelos alunos. Entenderam a responsabilidade transsubjetiva? Outra coisa. Eu lembrei aqui, ó. Outro dia eu fui pegar meu filho na escola, né? Ele estava passando de carro. Era meio-dia. Lugar super movimentado. Uma mulher estava com um pitbull sem focinheira. Falei, gente, que loucura. Aí, ótimo. Se esse pitbull vai para cima de alguém, ou uma criança, a responsabilidade... Então, olha só. O dono do animal. Já houve época na história que eles julgavam o animal. Responsabilizavam o animal. Entendeu? Aí complica, né? Fazia o julgamento do animal. Coitado, bicho, tem culpa de nada. Julgava o animal, enforcava o animal. Né? Então é isso aí, ó, a responsabilidade transsubjetiva. É quem pratica o ato é um. Pode falar aí. Não, então, subjetiva é o que tem culpa, objetiva não tem culpa, e transsubjetiva, a culpa é de um terceiro, digamos assim. Perfeito. Então, é isso mesmo? É isso. Perfeito. A culpa é de um terceiro. Então, por exemplo, o dono do hotel... Não, isso vale para a empresa também, viu, gente? Numa empresa... vamos supor... Não,
vamos pensar aqui a situação nossa aqui. Ó. Um professor maltrata um aluno, né? Ou, sei lá, agride um aluno dentro de sala de aula. A responsabilidade é da instituição de ensino. O professor, ele representa a instituição. Entendeu? Então, quer dizer, quem praticou o ato ilícito foi o professor. Mas quem vai responder é quem? É a instituição. Você resumiu bem aí, Gabriel. Ficou claro isso? Sim, mas, por exemplo, no caso da instituição, se o professor agride o aluno, quem responde é a instituição? Mesmo É a sendo instituição. uma coisa específica? Ou não seria uma culpa compartilhada, digamos assim? Não, O não. professor vai responder pela agressão, lesão corporal, digamos assim, e a escola vai responder por danos morais ao aluno, ou, não sei, um exemplo, né? Que você colocou o aluno e escola como exemplo. Seria uma coisa parecida ou não? Não, interessante. Olha só, quando você falou em lesão corporal é instituto do direito penal. Entendeu? Aí você está na seara o quê? O ilícito penal. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Aqui Então, por exemplo, seria só civil, no caso. a gente está falando da responsabilidade civil, né? Do ponto de vista da responsabilidade civil, então vamos supor, o aluno, ou os pais do aluno, né? Dependendo da idade dele, vamos colocar vocês aí, vocês são maiores. Então, vocês vão propor ação civil contra a autarquia, que é o IFMG. Por quê? O professor, ele representa a instituição. Então, a instituição, ela responde por um ato de terceiro. É isso que a gente está falando aqui, ó. Entendeu, Gabriel? A instituição responde, não foi, Entendi. né? Porque a instituição, ela não é uma pessoa jurídica, ela não é uma pessoa física. Ela não tem como agredir alguém, né? Sim. Entendeu? Aí, agora, você disse muito bem. Quando você fala assim, a lesão corporal, aí a responsabilidade é o quê? É responsabilidade criminal. Lesão corporal. Aí nós estamos diante o quê? De um crime. Um ilícito criminal. Aí, quem vai responder é o professor mesmo, que praticou o crime. Tá bom? A responsabilidade, a responsabilidade criminal, ela é sempre pessoal, né? É quem praticou o crime, quem praticou aquela contravenção penal. Entendeu aí, Gabriel? Entendi. Obrigado, professor. Nada, que isso. Quais são os pressupostos da responsabilidade civil? Olha só, para haver responsabilidade civil, a gente vai precisar uma ação contrária ao direito, né? Então, aqui, uma ação ou omissão contrária a alguma norma jurídica. Tem que haver um dano, né? Imputabilidade. Então, o que é essa imputabilidade? Imputabilidade significa o seguinte: o agente que praticou, ele é absolutamente capaz? Então, nós vimos em aulas anteriores aí. Então, a criança, ela não vai, né,
Vamos supor, os pais moram lá no condomínio, no edifício, 15º andar. Aí o menino tem, sei lá, 6 anos. Ele pega um vaso vaso de planta e joga lá de cima, né? Quer dizer, a criança ela é inimputável, né? Ela é absolutamente incapaz. Quem vai responder civilmente são os pais. Tá? São os pais. Então, mutabilidade é isso. Tem a ver com a capacidade, né, da pessoa. E tem que haver um nexo de causalidade, né? Entre o dano e esse nexo de causalidade entre a ação da pessoa e ter gerado o dano, né? Quais são as espécies de danos, né, que podem ocorrer? O dano material, esse é fácil de mensurar, né? Ele é objetivo. Ele é objetivo. O motorista bateu no carro dele, ele vai identificar uns dias sem trabalhar. Então, tem como você mensurar a média de ganho dele por dia, né? Agora, o dano moral, ele é subjetivo. Isso aqui vai depender muito do caso concreto, das pessoas envolvidas, né? E o dano moral, nós aprendemos, ele sempre tem relação com direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Direito à honra, à vida, à intimidade, né? Mas ele é mais difícil, né, de mensurar. E não existe, né? Não há uma tabela para isso, porque vai depender sempre, tem que avaliar o contexto, né, do dano moral. O dano estético é outra espécie de dano. É o que eu falei, né? Tem a ver com questão de cirurgia, ou a pessoa que, às vezes, ocorre um dano, a pessoa perde uma perna, por exemplo. Aí provoca um dano estético, né? Wagner. Oi. Agora, teve um caso recente aí em Belo Horizonte de um professor que foi acusado de molestar crianças lá na escola. Não sei se foi no Colégio Santo Agostinho, foi um desses colégios aí. Aí a criança chegou em casa, relatou isso aos pais, os pais acionaram lá os meios jurídicos, né, para culpar o cara lá e verificar se isso é verdade ou não. No final de tudo, o cara estava inocente, né? Verificou-se tudo lá, a investigação, a Polícia Civil até deu entrevista, falou, não, o professor não fez nada e tudo mais. Os pais acreditaram na palavra lá do filho, né? O serzinho lá. E aí, como é que fica essa situação? O professor, no caso, ele pode processar os pais porque teve um desgaste, o cara foi demitido, ele chegou aí para a cadeia, deve ter passado alguns maus bocados lá, porque a gente sabe o que acontece com pedófilo, estrupador e esse tipo de gente num presídio. Como que fica uma situação dessa? Eu depois não ouvi falar mais do caso, mas como que ficaria assim? Isso aí é terrível, né? Isso aí é um negócio seguinte. Tem um caso, eu fiquei sabendo desse caso aí, e teve um caso também que foi pior ainda, porque envolveu mais gente, foi, não sei se você sabe, a escola de base em São Paulo, né? Era uma escola infantil, né? Os donos faleceram de tanto desgosto, detonou a família dos donos lá. Isso. Acabou com a família. Acaba, gente. E o problema é o seguinte,
o que acontece? Primeiro, a nossa história, né? A maior parte da história do Brasil, o Brasil, mais de 300 anos, nós fomos explorados por Portugal, colônia. E tem um historiador que fez um gráfico disso aí. Períodos democráticos da nossa história não chega a 10% da nossa história, né? Então, nós temos uma tradição autoritária muito grande, né? E outro problema enorme que nós não resolvemos ainda na maioria dos países do mundo, você tem uma lei regulamentando a mídia. No Brasil, não tem. Não tem. Quando se fala em regulamentar a mídia, o pessoal fala, é ditadura, é censura. Gente, todo órgão, ele tem que ser regulamentado, né? Isso faz parte do regime democrático. Porque a mídia, ela... Então, por exemplo, os programas sensacionalistas todo dia, né? Da Atena, o povo fica ouvindo isso aí. E aí o que acontece? O instinto nosso de vingança, né? É muito grande. Tem um livro do Freud que chama O Mal-Estar da Civilização. Ele fala isso, né? Basta a gente olhar a história mundial, até hoje, quantas guerras, né? Um monte de gente morrendo de fome, olha o gasto que é feito com armamento, né? Esse tipo de coisa. É muito dispendioso. Uma guerra custa muito caro e todo mundo sai perdendo. Vou dar uma situação para vocês, só para não alongar muito. Tem uma amiga minha que ela conhece alguns engenheiros da Vale do Rio Doce, que inclusive ficaram presos, né? Na Nelson Hungria, não sei quanto tempo. E alguns deles falaram o seguinte, olha, eu sempre fui uma pessoa assim, bandido bom é bandido morto, e tal, não sei o quê. E depois eu vi a importância da defesa, a importância do Estado de Direito, né? Então é isso. Nós temos que prezar pela lei, não é só por causa dos outros, não, é por causa da gente. Você não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes você tem um filho aí, o seu filho, adolescente, ele vai a uma festa, pega carona, aí no carro, o cara que tem o carro, no carro tem droga, para numa blitz. O que você acha que vai acontecer com o seu filho? Vai estar no bojo lá. Vocês entenderam? Então, assim, esse caso que você falou ilustra muito bem, quer dizer, a importância do trabalho que foi feito da Polícia Civil, né? Que aí esclareceu e tal. Quer dizer, o camarada é inocente, né? Mas a empresa mandou ele embora. Depois queria até voltar com ele e tal. Mas imagina o inferno que esse cara passou. E como você bem disse, né? Sistema penitenciário é da Idade Média, gente. A pessoa que chega lá, se souber que o pedófilo ou estuprador, coitado do cara, tá ferrado lá dentro, né? E às vezes ele é inocente, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência, né, e prezar, né? As coisas não podem ser feitas de forma atabalhoada, né? Pré-julgamento. Né? E o judiciário erra demais. Muito. Não é pouco, não. Bom, mas não sei se eu te respondi. Acabei falando aqui. Não, tranquilo. Vamos seguir em frente. Beleza, mano. Bom, agora comentário, né, aos dispositivos legais.
O importante é a gente tem que prezar. Isso é uma conquista civilizatória, né, gente? O Estado de Direito, o Estado democrático é uma conquista civilizatória, é uma conquista de todo mundo, né? Quer dizer, fora disso, é barbárie, né? É barbárie. Eu vou comentar primeiro, então, o código... agora que eu estou vendo aqui no bate-papo, tem gente lá, a luz aqui acabou e travou, não consegui. Tem um filme... O professor nunca foi perdoado pela vizinhança. Ah, é. Muitos casos. Né? Teve uma situação aí... Não sei em qual estado, gente, que uma mulher que... também o pessoal cismou que ela era culpada, umas crianças que estavam aparecendo mortas e tal, e mataram. O pessoal fala justiça com as próprias mãos, né? Injustiça com as próprias mãos, né? Então, assim, muito caso absurdo aí. Deixa eu puxar o Código Civil aqui. Só para finalizar essa... Tá aparecendo aí o Código Civil? Sim. Artigo 927. Então, esse tema da responsabilidade civil, no Código Civil, consta aí, é 927 e vai até 943, tá? Então, fazer um comentário aqui, muita coisa a gente já falou. Repare que aqui o primeiro artigo retoma o ato ilícito, né? Então, a responsabilidade é uma decorrência do ato ilícito. Olha que interessante, né? Até já ensinei para vocês, né? No texto legal, o parágrafo, olha só, qual que é a função do parágrafo? Aqui só tem um, né? Por isso que ele chama único. Essa parte aqui é chamada de caput, ou cabeça. O artigo é tudo, né? É a soma de tudo. Só a parte em cima é chamada de caput. Caput é cabeça, em latim. Que é a parte mais importante, né? O parágrafo, ele traz o quê? Ele representa um acréscimo ou uma exceção, tá? Ele vai representar isso. Aqui é exceção. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Essa é a responsabilidade o quê? Que nós falamos. Responsabilidade objetiva. Nos casos especificados em lei. Ou quando a atividade desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Então, por exemplo, as atividades que oferecem muito risco, né? Geralmente, nessas atividades, a responsabilidade vai ser o quê? Objetiva. Nós vimos aí no caso dos crimes ambientais, Vale do Rio Doce. Responsabilidade o quê? Objetiva. Tá? Do ponto de vista civil, né? Do ponto de vista civil, não do ponto de vista criminal. Independe de culpa. Tá? Não precisa provar a culpa. Bom, que mais? Vou ver aqui. Aquele caso que eu falei de terceiro, né? São também responsáveis pela reparação civil. Os pais pelos filhos menores, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Aí vai uma dica, viu, gente?
Muito cuidado, né? Às vezes você está na praia. Aí uma pessoa chega e fala assim: dá uma olhadinha no meu filho aqui um pouquinho, só vou ali comprar um coco, né? Então, assim, cuidado com isso, porque quando, por exemplo, a pessoa chega e você se responsabiliza pelo menor ali, a responsabilidade é sua, né? Então você fica esperto, porque imagina, você está responsável por uma criança, né? Praia. Sei lá, o menino entra no mar lá e morre afogado. Né? Você vira, do ponto de vista criminal, tem a figura do garantidor. Garantidor. Tá? Então, fique esperto com isso aí. Então, os pais respondem se o filho tiver sob sua autoridade e companhia, né? Se ele estiver lá na escola, ele não está na sua companhia. Tutor é no caso de menor, né? Curador é a pessoa maior, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa, por alguma enfermidade, é maior de 18 e ela precisa de um curador, né? A pessoa não pode exercer todos os atos da vida civil, tá? Vai ter um curador. Isso ocorre muito com pessoas mais velhas, né? Ou então, a pessoa quando tem um vício, né, muito grave, seja de droga ou de álcool, né? Acaba tendo que ser nomeado um curador para ela. O empregador, os seus empregados. Olha aqui, ó, se vocês forem ter uma empresa, você tem que pensar bem, né? Quem que você está contratando? Fazer um checklist da vida da pessoa, não é só o currículo ali. A Ô, parte... Wagner, Oi, tem uma mensagem no chat aí, ó. tem uma mensagem? Então, peraí. O Lucas. Outro dia aconteceu isso comigo. Uma mulher me pediu para olhar o menino. Eu disse, não posso. Estou ocupado. É. É fria, vai. Igual, ficar sozinho em ambiente com menino, com qualquer pessoa, acontece alguma coisa, é a palavra dele contra a sua. Complicado. Não fico mesmo. Minha mãe tem uma amiga, tem uma netinha. Outro dia eu estava aqui estudando, a menina chegou. Ei, tio! Eu falei, não, vai lá para cima agora. Não quero saber de você aqui, não. Vamos para lá. Ela tá aqui, foi para lá. Você olha ela aí. Estou lá estudando. Toma conta dessa menina aí. A mulher nem aqui mais voltou. É fria, é fria. Não tem que... Eu morei num prédio que tinha muita criança e aí tinha um parquinho lá no prédio. Aí, às vezes, né, a gente descia com meu filho e tal. E aí era muito comum, né? Às vezes, alguma outra mãe, outro pai, você passa o olho no meu filho aqui, eu falo, ó, eu tô olhando o meu aqui, ó, mais de um não tem jeito não. Entendeu? É complicado. Porque Cabreiro com essas coisas. é muito rápido, gente. Eu já muito consegui rápido. sumir na praia. Oi? Eu já consegui, foi dar o perdido na praia quando eu era pequena. Pois é. Você já pensou? Não, e o... Professor, desculpa interromper, depois eu falo. Pode falar. Tranquilo. Não, é porque eu ia dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu moro num condomínio, de apartamentos, aí tem uma piscina pequenininha assim, eu custo ir nela. Aí um dia eu inventei de ir nessa piscina. Aí eu lembro que aí você tem que pegar a chave lá, né? Porque a piscina é cercada justamente para criança não ir lá e cair, né? E afogar e tudo mais. Só que eu tava nadando lá, aí entrou umas 3 crianças assim. Automaticamente, por eu ser maior de idade, eu me tornei responsável por elas. Achei isso absurdo, porque eu falei assim, ó, não vou ser responsável por vocês, todo mundo sai da piscina, vou ter que trancar a porta, entregar a chave pro porteiro de novo,
Ah, mas eu também moro aqui. Falei, então chama sua mãe para ficar aqui com você, porque eu não vou ficar, eu não vou ser responsável por você. Eu, assim, lógico, teoricamente a gente é maior de idade, a gente é mais maduro, mas eu acho que, assim, me talhou a minha liberdade ali de ter meu momento de lazer. Tive que, literalmente, discutir com 3 crianças. Mas, se vocês não saírem, eu vou trancar vocês aqui dentro. E vou entregar a chave pro porteiro e vai ter que vir tirar vocês aqui. Aí, confusão, aí chama mãe, chama pai. Eu, pai, quando eu falei assim, então fica aqui com seu filho. Eu não vou ficar com seu filho. É responsabilidade sua. Aí você acaba arrumando briga, a pessoa não entende. Porque se uma criança dessa morre afogada ali, quem é o culpado? Maior de idade, que seria eu, no caso. Você tá lascado, Gabriel. É. Aí eu tive que arrumar briga com 3 crianças, expulsar as crianças da piscina, trancar o negócio, entregar a chave pro porteiro. E no sábado ensolarado, e eu lá, dentro de casa, não posso descer pra piscina. Isso aí é sacanagem. Mas você fez bem. Tem um ditado que fala assim: antes você ficar amarelo um dia do que vermelho a vida toda, né? Então, você fez bem, porque é um negócio muito sério. E você pensa bem, a irresponsabilidade, se uma criança morre afogada, você estava lá, você, como maior, do ponto de vista criminal, você responde pelo resultado. Quer dizer, aí é homicídio, né? Não é doloso, né? Mas é culposo. Você responde pelo resultado que ocorreu ali. Então é muito sério. Não dá para brincar com isso, não. Né? Você fez bem. Vou voltar lá no... Bom, como é que é mais aqui que eu vou destacar? O inciso 4, aquilo que eu falei, ó, dono de hotel, hospedaria, os seus hóspedes, moradores e educandos, né? Então, o dono do hotel responde pelos empregados dele e pelos os hóspedes, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O 936 é aquilo que eu falei, né? O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar a culpa da vítima, né? Ou força maior. Ver se tem mais alguma questão aqui. Então, ótimo. Aí, agora, para finalizar a aula, só falar do direito do consumidor aqui, né? Do Código do Consumidor. Vou pegar aqui. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu te perguntar. Código de Direito do Consumidor. Tem uma loja aqui em Betim, onde eu moro, que ela só faz troca de material. Você compra, o material tá fechado, tá lacrado, você não usou. Ela só efetua a troca dia de sábado. Isso aí a troca é uma cortesia, uma obrigação? Como é que é? Ué, trocou porque... O que aconteceu com o Não, comprador? assim, não, teoricamente ele troca, só que ele falou que só troca sábado. Ó, ele troca durante a semana, sábado ele não troca. Só que eu não vou sair do meu serviço para trocar um negócio, entendeu? Existe esse termo de poder trocar só num dia específico ou coisa parecida ou não? Mas ele coloca isso de forma expressa lá, na loja dele lá? Não, assim, é conhecido porque é uma loja conhecida, mas não coloca expresso isso lá, não. Uhum. O correto aí porque aí no direito do consumidor tem um princípio da informação, né? Ele teria que... É igual, por exemplo, para pagamento, tem lugar, não aceito pagar com cartão de crédito, né? O comerciante ele pode fazer isso, mas ele tem que colocar isso de forma expressa, entendeu? Para o consumidor. Você chegar lá e, antes de você efetuar a compra, você saber que ele
não faço troca no dia de sábado, né? Uma coisa assim, entendeu? Porque se ele não informa isso, pode configurar o quê? Uma prática abusiva por parte dele, né? Entendeu? Entendi. Aí você pode reclamar no PROCON, né? Entendi. Deixa eu só aqui, então, para a gente finalizar, falar do Código do Consumidor. Lei 8.078. Está no artigo 14. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, olha só. Vai ser aplicado o Código do Consumidor. Eu até coloquei isso no exercício, né? Tem que haver uma relação de consumo. Ou seja, você tem que ter ali um fornecedor, um prestador de serviço, e do outro lado um consumidor. Tá? Então, no artigo 14, aqui que fala, ó, o que eu queria chegar. Qual que é a regra nas relações de consumo, né? A regra é a responsabilidade o quê? Objetiva. Vou botar aqui. Então, a regra é a responsabilidade objetiva. Isso está aqui, ó, no artigo 14. Ó. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, você não precisa provar a culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Tá? Então, a regra nas relações de consumo é a responsabilidade objetiva. Ou seja, o consumidor não tem que provar a culpa. Né? Então, você foi lá ao Carrefour e adquiriu computador. Chegou em casa, montou e tal, ligou. Aí o monitor não acende. Então, olha só, o produto vem com problema. Você chega lá no supermercado, tal, vem devolver e tal, eu quero outro. Não, aí o gerente fala, não, estava em perfeito estado, você que estragou e tal. Não, você não tem que provar que o Carrefour agiu com culpa. Você tem que provar só que comprou o produto, prazo de garantia e tal, tá com problema, eles têm que ou devolver o valor que você pagou, ou correção, etc., ou entregar um outro produto em perfeito estado. Tá? Essa é a regra. Agora, onde que entra os profissionais liberais? Olha só. Então, o artigo 14, aí vem aqui, ó, parágrafo 4º. Parágrafo normalmente traz o quê? A exceção. Então, qual que é a exceção? Está aqui, ó. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, eu quero destacar isso. Por exemplo, engenheiro, médico, advogado. Responsabilidade dos profissionais liberais, ela não é objetiva. Ela vai ser o quê? Subjetiva. Tem que haver prova o quê? Que o profissional agiu com culpa. Ou imprudência, ou negligência, ou imperícia. Tá? Se não provar isso, o profissional liberal não responde. Não tem que responder.
Agora, olha que interessante. O camarada foi internado no hospital, né? Aí o paciente foi internado lá. Aí o paciente vem a falecer por um erro lá da equipe médica. O contrato de prestação de serviço foi com o hospital. O hospital, a regra é o quê? Responsabilidade objetiva. O hospital, enquanto empresa, responde objetivamente. Agora, o médico, ele responde o quê? Subjetivamente. Tem que provar a culpa dele. Entenderam isso aí? Eu quero destacar isso porque teve um acórdão de uma das aulas que o desembargador colocou lá, responsabilidade do médico é objetiva. Não, do médico não, do engenheiro. A regra, né, aqui dentro da relação de consumo, no caso dos profissionais liberais, é exceção. A responsabilidade é o quê? Subjetiva, tá? Tem que provar a culpa. Se não tiver culpa, não há responsabilidade. Entenderam isso aí? Sim. Bom, então é isso, pessoal. O tema hoje foi falar desse assunto da responsabilidade civil. Aí nós vimos as espécies de responsabilidade, os princípios e o regramento, né? Onde se encontra isso, né? Previsto na legislação, né? Então, no caso do direito civil, né? Se for uma relação civil, né? Agora, se for uma relação de consumo, aí é o Código do Consumidor, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição aí. Professor, então vou nessa aí. Tá Boa noite. ótimo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Nada. Eu lancei lá, vocês viram, né? As notas, né? Atividade 5. Aí vou elaborar a atividade 6. No meu IFMG que você fala? Eu lancei lá no... Está nas duas plataformas. Isso. Conecto no meu IFMG. Tá, vou Ô, dar uma Wagner, olhada. boa noite aí, colegas. Fiquem todos bem. Até mais. Boa noite para vocês também. Boa semana aí. Falou, gente. Boa noite, boa semana. Tá joia. Obrigado aí, gente, pela atenção. Boa noite, até mais, professor. Boa noite, professor. Boa noite.